O Santos ganhou do Corinthians, ganhou um clássico finalmente, depois de só ter apanhado para os caras o ano todo, a gente venceu e vencemos com autoridade, como há muito tempo nós não fazíamos em um clássico. Eu sou a Clay, jornalista de informação, e hoje nós estamos aqui para comemorar a vitória do Peixão. Nós vamos falar aí sobre escalação, os jogadores que se destacaram, nós vamos comentar os gols e também falar aí da sequência que o Santos terá pela frente, uma sequência muito importante para somar pontos, se distanciar da zona de rebaixamento, porque depois, meus amigos, depois vem pedrada por aí. Fechou? Bom, vamos começar primeiro comentando sobre a escalação. Cara, a escalação do Santos, vou pegar aqui, ó. No Flash Score, o sistema tático tá equivocado, tá? Tá aqui um 4-4-2, com o Guilherme pela direita, enfim. Tá trocado as posições, mas os jogadores são os mesmos. Então, Gabriel Brazão, ok, de praxe. Na linha de zaga, nós tivemos a mudança de que o Igor Vinícius, disputando ali a titularidade com o Mike, se sobressaiu e jogou o clássico. E jogou bem, não acho que ele tenha ido mal, tá? Depois nós tivemos o Frias ganhando a disputa do Zé Ivaldo, amém. A volta do Luan Pérez pro time titular, visto que na última partida contra o Ceará ele estava no banco de reservas. E na lateral esquerda nós tivemos a manutenção do Escobar em detrimento do Souza, tá? Isso aqui é só o que, né, me faz torcer o nariz um pouquinho. Tudo bem, o jogo de ontem era clássico, a gente precisava de uma consistência defensiva e o Escobar vai muito bem nesse aspecto. Mas do lado esquerdo, né, na ponta esquerda do Santos, quando o Escobar subia para tentar ajudar no ataque, ele não produzia absolutamente nada. Então, como o próximo jogo é contra o Vitória na Vila Belmiro, um time que muito provavelmente vai jogar fechadinho contra o Santos, eu faria essa troca, eu colocaria o Souza como titular no lugar do Escobar, porque eu acho que ofensivamente ele pode ajudar muito mais o Santos a furar a muito provável defesa que o Vitória vai montar especificamente para esse jogo. Mas é isso, né? Depois, na linha de frente, nós tivemos o Schmidt, sendo ali aquele famoso camisa 5, que fica à frente da zaga. Depois, Zé Rafael, Barreal e o Roleiser, tá? Fechando ali essa linha de 4. Só que assim, eu esperava um losango, né? Eu estou esperando todas as vezes que o Santos vai jogar que o Vojvoda faça um sistema parecido contra aquele que ele fez contra o Atlético Mineiro, né? Que foi muito interessante, tanto na marcação-pressão, quanto o meio-campo, a forma como ele foi disposto ao longo do jogo, mas também não foi dessa vez, a gente via o Barreal caindo mais pela direita, muito mais como, talvez, até um ponta do que como um meia propriamente dito, como o Vitor Hugo jogou esse jogo contra o Galo, por exemplo, mas foi uma formação que deu certo. Né? Então a Vojvoda, o que é de Vojvoda? Eu, no papel, prefiro um 4-4-2 com o losango no meio, e ele já jogou assim e jogou muito bem. Só que ontem ele foi com o Barreal, que não faz muito bem essa função de 8/10, né? Camisa 8/10. Destaquei isso no jogo que o Vojvoda precisou substituir o Vitor Hugo, que ele se lesionou, e é isso, assim, o Barreal, eu vejo ele muito mais como ponta, eu vejo ele muito mais como realmente atacante. Nós vamos fazer uma comparação do Barreal com o Guilherme já, do porquê que eu tiraria o Guilherme do time e colocaria o Barreal na posição do Guilherme, porque visto o jogo de ontem foi um gol e uma assistência, ele jogou demais, ajuda muito mais do que o Guilherme, tem números melhores do que o Guilherme. Para mim o Barreal deveria ser o titular da posição, mas ainda não é a posição dele essa que ele jogou ontem, sabe? Aberto pela direita ali, talvez voltando para fechar a linha de 4 como meia, não gosto tanto, mas deu certo. Então méritos do Vojvoda, que acertou na escalação do Barreal, quando muita gente esperava que o meia pela direita fosse ser ou o Bom Tempo ou o Vitor Hugo, ele foi com o Barreal e foi muito feliz na escolha. E aí lá na frente nós tivemos o Lautaro Dias e o Guilherme de praxe, é a dupla de ataque que vem jogando aí nos últimos jogos. E eu não sei vocês, gente, mas a minha expectativa para esse jogo, elas estavam bem baixas, tá? Eu tava esperando um jogo ruim, um jogo amarrado, tava bastante desanimada, né, depois da derrota que nós sofremos pro Ceará. Era um clássico, era um jogo difícil, o Corinthians, apesar de não viver um bom momento, já bateu na gente algumas vezes esse ano, então eu não tava com nenhuma expectativa muito grande pro jogo de hoje. Porém, o Santos foi lá e me deixou feliz logo no comecinho do jogo, deixou você feliz também com aquele gol de cabeça do Zé Rafael. Eu não estava esperando que o Santos pudesse abrir o placar tão cedo e que pudesse construir uma vitória tranquila, como foi a vitória de ontem. Então, o Zé Rafael se antecipa, ele se desvencilha ali, acho que do Yuri Alberto, e sobe antes do Mateuzinho, dá a cabeçada ali no primeiro pau e abre o placar para o Santos. O Santos, que não jogava com tanta posse de bola, mas que jogava pressionando bastante o time do Corinthians, que errava muito fácil. Parecia que a bola ontem queimava no pé do time do Corinthians. E foi exatamente numa roubada de bola, né, num toque displicente do Yuri Alberto, tentando sair em contra-ataque, que o Schmidt abre a bola no Barreal e ele faz aquele golaço. Um golaço que na live, o Rodolfo Gomes, jornalista que tem canal também aqui no YouTube, acredito que você conheça, lembrou muito bem que o gol do Barreal ontem lembra o gol que o Marquinhos Gabriel fez em 2015 contra o São Paulo pela Copa do Brasil na Vila Belmiro. Foi exatamente naquela mesma faixa de campo. Eu acredito que o Marquinhos Gabriel teve até mais tempo para pensar a jogada e foi até talvez um pouquinho mais perto da área do que o Barreal estava ontem, mas a comparação é muito feliz. Foi um golaço do Barreal, não tinha possibilidade do goleiro pegar aquela bola, então o Barreal foi muito feliz. Ele já tinha dado a assistência pro Zé Rafael, abriu o placar e depois ele faz o gol dele e um senhor gol. Foi um golaço. E aí o jogo fica
tranquilo para o Santos, né? Porque o Corinthians estava muito mal, porque o Santos tinha construído um placar de 2-0 ainda na primeira etapa e não estava dando espaços para que o Corinthians chegasse. O ponto de atenção era a questão física, porque o Santos marcava muito em cima, né? Marcava bastante ali o meio-campo do Corinthians. Então era isso que preocupava para a segunda etapa. Porém, com os 2-0 construídos ainda no primeiro tempo, isso passava uma certa tranquilidade de que na segunda etapa talvez a pressão pudesse baixar um pouquinho e o Santos esperar um pouco mais o Corinthians para tentar sair em contra-ataque. Mas, numa jogada dentro da área, de novo, uma bola parada, né, uma batida de escanteio, o Zé Rafael vai lá e sofre um pênalti. Um pênalti, na minha opinião, foi bem infantil ali do Matheus Bidon, tá? Se eu não me engano, foi foi o Bidon, foi esse o jogador. E assim, ele agarra a perna do Zé Rafael, né? Ele não larga o Zé Rafael até o último minuto, mas de uma forma displicente, de uma forma faltosa, né? Ele abraça a perna do Zé Rafael, morre junto com ela ali dentro de campo para evitar com que ele suba e fique livre para cabecear, mas obviamente o VAR viu e o pênalti foi marcado. O Roleiser bate bem, né? Bola para um lado, goleiro para o outro. Um gol que eu acho que é importante para o Roleiser, né? Um gol que dá um pouco mais de confiança. Eu, sinceramente, esperava que o Guilherme fosse bater, mas foi legal ver o Roleiser batendo também. Isso dá um pouco mais de confiança. Ele jogou um pouco melhor ontem, né? O Roleiser, que estava começando a ser alvo de críticas, ainda precisa mostrar muito mais por conta do valor que foi pago nele. Mas fato é que o Hermano joga e joga de uma forma interessante. Se continuar evoluindo, tem de tudo para realmente ser ali o dono da posição, ser o dono do meio campo, ser o maestro do Santos. Agora a gente precisa falar do gol que o Santos sofreu, tá? Não é porque é vitória que a gente tem que deixar os erros passarem batidos. E no geral o Santos errou muito pouco nesse jogo, muito pela falta de qualidade do Corinthians, né? Só que justamente o Corinthians consegue fazer ali o golzinho de honra numa jogada que o Santos sabe que tem muita chance de tomar gol. Eu não sei vocês, mas toda vez que o adversário vai bater uma falta ou um escanteio para dentro da área do Santos, eu já fico me tremendo. Muito mais do que sofrer um contra-ataque, por exemplo, sabe? Tamanha a deficiência da bola aérea do Santos. Esse medo se confirma, né? Porque o Corinthians vai lá, bate, acho que um dos primeiros escanteios que eles tiveram no jogo, se não o primeiro, né? Já na segunda etapa, e o Ranieri sobe livre, ele se desvencilha do Barreal, sobe livre e marca de cabeça, cabeceando forte no meio do gol, também não deu muito tempo de reação pro Brasão, e faz o golzinho ali do Corinthians. Só que esse gol, ele vem depois do terceiro gol do Santos, porque o risco de você construir um placar de 1-0, 2-0 e ir pro segundo tempo, e depois daquele desgaste físico todo que o Santos teve, era que se o Santos tomasse esse gol sem ter feito o terceiro, teria dado sobrevida ao Corinthians, que com certeza teria ido atrás do empate, ainda mais depois com a entrada de Garro e Memphis, que vamos ser bem sinceros aqui, não fizeram muita coisa, tá? Ontem, Memphis, Garro e Yuri praticamente não apareceram no jogo, não tiveram nenhuma jogada de perigo, né? Depois, o Corinthians como um todo só chegou de novo numa bola parada, numa jogada de escanteio que o jogador sobe quase que livre, cabeceia pro chão e a bola pega na trave e sai. Então, assim, ontem o Corinthians não conseguiu jogar bola. O Corinthians ontem não teve espaço, não teve qualidade, o time deles em si, entre si, não estava bom. Só que as falhas do Santos permitiram que, em jogadas de bola parada, em jogadas de escanteio, o Corinthians conseguisse marcar ali o golzinho deles e talvez, se tivesse entrado aquela bola na trave, colocaria até fogo no jogo. Mas, no mais, foi uma vitória tranquila do Santos, que depois que tomou o gol, teve esse susto da bola na trave, mas de uma forma geral conseguiu ali administrar a partida. Eu não gostei tanto das substituições do Vojvoda, né? Quando ele tira, por exemplo, o Roleiser e o Barreal para colocar o Vitor Hugo Bom Tempo, tinha que ter tirado mesmo, porque o Roleiser e o Barreal, eu sinto que eles correm bastante, né, ali durante o primeiro tempo, eles ajudam bastante nessa marcação-pressão, então chega na metade do segundo tempo, eles estão mortos, né, de cansados. Só que eu não gostei do posicionamento que ele colocou os meias, né? O Vitor Hugo, ele até já tinha jogado ali de meia aberto pela direita, só que quando ele tira o Roleiser, ele puxa o Guilherme para jogar mais centralizado e coloca o Bom Tempo para fazer o corredor esquerdo, o que não faz sentido, não é nem o lado do campo que o Bom Tempo joga pela direita. Eu entendo que ele não quis deixar o Bom Tempo no banco, né? Ele quis utilizar o jogador, mas não é a dele. O Bom Tempo, quando entra, ele até faz uma... Ele não fez nenhuma lambança, ele não comprometeu, mas ele perdeu uma bola aqui ou outra que você olha assim e fala, pô, não é de costume do Bom Tempo perder essas bolas. Então, o que eu não gostei foi que eu imaginei que com a entrada desses dois volantes, desses dois camisas 8, ele iria preencher melhor o meio-campo. Não foi exatamente o que aconteceu, mas também não foi algo que prejudicou o time de uma forma significativa. E aí também nós tivemos a entrada do William Arão, que finalmente, né, participou de um jogo do Santos aí, depois de muito tempo sem jogar. Ele já tinha participado no segundo tempo também de um jogo contra o Flamengo, né, Vila Belmiro, aquele 1-0. E ele entrou bem, entrou na correria, entrou passando segurança. Eu acredito que conforme ele for evoluindo fisicamente, nós veremos o Arão no time titular, no lugar do Schmidt. Ele joga mais que o Schmidt, porém, enquanto ele não for o titular, o Schmidt tem servido bem o Santos, né? Quando o Schmidt ele joga com mais companheiros ali no meio campo, quando ele joga com pelo menos mais dois volantes à frente dele, ele é um cara que tá jogando bem. Eu já fiz as minhas críticas aqui ao Schmidt, o Schmidt que parou de jogar bola no meio da Série B e até pouco tempo atrás não tinha recuperado o seu futebol, mas que nesse novo sistema do Vojvoda, com dois volantes à frente dele, ele se sente mais protegido e ele tem mais linhas de passe, então ele tem jogado melhor. Porém, acho que é natural que o Arão, com o passar do tempo, ganhe a posição dele. E aí, gente, no geral é isso. O Zé Rafael jogou muita bola ontem, fez o gol, participava bastante
bastante do ataque, foi um jogador que sofreu o pênalti, então o Zé Rafael, nessa posição de jogar um pouco mais à frente, não necessariamente ao lado do volante camisa 5, ele tem se destacado, ele tem jogado muito bem, tem muita qualidade com a bola nos pés, e aí a gente precisa falar de Barreal versus Guilherme, tá? O Guilherme ontem, ele não comprometeu, mas ele também não ajudou muito, assim. Ele não é aquele jogador que você vê que faz diferença, aquele jogador que constrói jogadas, aquele jogador que leva perigo. E as oportunidades que ele tem, ele não teve oportunidades claras ontem, mas muitas vezes as oportunidades que ele tem, ele dificilmente converte, né? Então o Guilherme, apesar de ser artilheiro do Santos no ano, se eu não estiver enganada, ele ainda é um cara que você não sabe o que esperar dele. Você não sabe se você, quando ele entra em campo, se você pode esperar um bom jogo dele ou um jogo abaixo, um jogo onde ele tá ali para completar o time e ajudar um pouco na defesa por conta do vigor físico dele. Então, por conta disso, principalmente com a volta dos meninos ali no meio campo, do Bom Tempo e do Vitor Hugo, que estão saindo aí do DM, já jogaram ontem, eu pensaria em montar o meio campo com o meio campo ideal. Arão, o Zé Rafael sendo o meia pela esquerda, e aí teria que ver nos treinos quem se sobressai, se Vitor Hugo ou Bom Tempo sendo o meia pela direita. Na ponta desse losango eu colocaria o Roleiser e dupla de ataque junto com o Lautaro eu colocaria o Barreal. E eu sacaria o Guilherme desse time. Eu tenho falado já há alguns vídeos. O Barreal, ele é um jogador que estava sendo esquecido no banco até ele ser resgatado pelo Voivoda depois da lesão do Vitor Hugo, e ele é um jogador que finaliza muito bem. Ele é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Né? E ele, por origem, joga pelo lado esquerdo do campo, ele joga pela faixa esquerda do campo. Ele passa a jogar pela faixa direita justamente pelo momento que o Guilherme vivia no começo do ano, que era muito bom. Só que agora eu não sei mais se justifica essa titularidade do Guilherme e o fato de você ter que, sabe, improvisar o Barreal na ponta direita. Então eu, Cleice, gostaria muito de ver o Barreal sendo titular na faixa de campo de origem dele, que é a faixa esquerda, no lugar do Guilherme. E aí ao lado dele, como dupla ali de ataque, eu manteria o Lautaro, porque o Lautaro, de novo, ele não pode ter aquele primor técnico todo que talvez centroavantes como o Ricardo Oliveira deixaram saudade. Né? O Ricardo Oliveira aqui ontem, inclusive, estava na Vila, é muito bom vê-lo na Vila ainda, próximo do Santos, acompanhando o Santos, e dá uma saudade enorme de, ter visto aquele cara jogar, dá saudade dele em campo. Eu acho que foi o último 9 realmente que o Santos teve, que era líder dentro de campo, que era artilheiro, que quando a bola chegava nele, você levantava do sofá, porque ele era um cara que realmente animava a torcida, foi muito querido pela torcida. Então, o Lautaro, ele não é, nem de longe, um cara como o Ricardo Oliveira foi, mas ele é muito esforçado, ele corre bastante o campo todo, ele sempre se posiciona bem em bolas paradas. Não sei se vocês repararam, mas tinha uma câmera de dentro do gol que mostra que ontem, se o Zé Rafael não tivesse conseguido disputar a bola ali no primeiro pau, e se aquela bola tivesse passado pela área, o Lautaro estava livrinho, né, para empurrar pro gol ali no último pau. Então ele é um jogador que, ele não pode ser um prime técnico, mas ele é útil, ele se posiciona bem, e ele de vez em quando vai marcar os golzinhos dele, seja numa sobra de uma bola parada, seja às vezes numa jogada que vão conseguir achar ele melhor posicionado. Então eu gosto bastante do Lautaro, em comparação com os outros jogadores que tem na equipe, eu não o tiraria do time titular. Deus me livre, Tiquinho Soares, acho que hoje o Lautaro é muito mais útil do que o Tiquinho foi na temporada inteira, então eu manteria essa dupla de ataque, Barreal e o Lautaro, tá? Mas, gente, felicidade, ganhamos bem, como há muito tempo não ganhávamos um clássico, e foram 3 pontos que serviram pra gente se distanciar um pouco do Vitória. O Vitória ainda joga hoje, é verdade, vai jogar em um Bavi, né, em casa, lá no Barradão, porém o Bahia tá lá na ponta da tabela, disputando ali o G4, então acredito que vai ser um jogão. E o Vitória joga conosco na próxima semana, né? Então o Santos vai enfrentar o Vitória na segunda-feira que vem, em casa, na Vila Belmiro, também é jogo para 3 pontos. Não vai ser um jogo fácil, porque acredito que o Vitória vai vir bem retrancadinho, porém é função do Santos, por essa retranca, entender como vai conseguir ganhar esse jogo. Depois, Botafogo fora de casa, o Botafogo que não vem numa fase legal, tem bons jogadores, é um time que, apesar de não estar numa boa fase, foi o campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado, então não é um adversário fácil, mas dependendo do momento que o Santos estiver, eu acredito que dá para disputar, dá para jogar esse jogo aqui contra o Botafogo, mesmo sendo lá no Newton Santos. E aí depois o Santos volta para Vila Belmiro para disputar um jogo contra o Fortaleza em casa, também é jogo para ganhar, porque é disputa direta ali na zona do rebaixamento. E depois dessa sequência de 3 jogos aí, nós teremos uma sequência terrível aí de Palmeiras, Flamengo e depois o Palmeiras de novo, muito por conta do jogo atrasado, e também, né, naturalmente, nós pegaríamos Flamengo e Palmeiras em algum momento. Então é importantíssimo que o Santos some pontos agora, nessa próxima sequência aí de 3 jogos, para que quando encare o líder e o vice-líder, assim, talvez, muito provavelmente, a gente perca, mas não fique com aquele pesar de, pô, se a gente perder esse jogo aqui, a gente pode se complicar muito na zona de rebaixamento e tal. Não. O momento agora é de, nesses próximos 3 jogos, somar pontos para se distanciar ainda mais do Vitória, criar essa gordurinha para que, quando muito provavelmente perca para Flamengo e Palmeiras, tenha essa distância do Vitória para poder gastar, né? Mas deixa nos comentários o que você achou do jogo do Santos, se você está feliz, se você não está, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like também e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!